Os humanos têm vivido na Terra por centenas de milhares de anos, ou se não, milhões de anos. Não é de se admirar que existam vestígios de vida há mais de centenas de anos. Olá, pessoal! Em muitos países há uma razão pela qual as escavações arqueológicas precisam ser feitas antes de uma construção em grande escala. Afinal, poderiam descobrir que havia uma cidade antiga no local onde planejava-se construir um prédio comercial e então o tesouro da humanidade seria perdido para sempre. É muito comum descobrir coisas surpreendentes durante as escavações e nas construções de obras. Como todos já sabem, este canal sempre traz histórias interessantes para vocês. Por isso, não é necessário se preocupar em se mergulhar no mar da internet para procurar. Como já devem ter notado, hoje gostaríamos de apresentar a todos sobre as escavações. Vamos ao assunto principal. A cidade perfeita da Idade da Pedra. Redmond, uma pequena cidade em Washington, Estados Unidos, é famosa por ter a sede da Microsoft Corporation. É uma cidade com uma população de 53 mil habitantes e cerca de 30 mil pessoas trabalham na sede da Microsoft. Em 2009, antes de construir residências nesta cidade, foi realizada uma pesquisa arqueológica e encontraram relíquias da Idade da Pedra em grande quantidade, considerada recorde mundial. É difícil de acreditar, mas foram encontradas mais de 4 mil pontas de flechas, espátulas e brocas. Os itens escavados estima serem de cerca de 10 mil anos atrás. As pessoas que deixaram isso provavelmente pertenciam à cultura Folsom. Essas pessoas são os ancestrais dos índios, que substituíram a cultura Clovis, considerados os primeiros habitantes nas Américas, e viveram principalmente na caça de bisões. Osso de mamute. A Universidade de Oregon é uma universidade polivalente de alto nível nos Estados Unidos. Mais de 25 mil alunos estudam aqui. Será que é possível encontrar algum objeto arqueológico num campus onde edifícios e dormitórios estão aglomerados? Na verdade, é possível sim encontrar, mas esse caso vai muito além das nossas expectativas. Em 2016, o estágio universitário estava sendo reformado para expandir o terreno e os trabalhadores, quando estavam cavando, encontraram algo duro. Quando o objeto foi desenterrado, todos ficaram boquiabertos. Esse objeto era um osso enorme. Depois ficou sabendo que era um osso de um mamute de cerca de 10 mil anos atrás. Provavelmente foi o último ser vivo do grupo de mamíferos gigantes que habitava o continente norte-americano. Em outras escavações encontraram um grande número de esqueletos de corpo inteiro e também fragmentados. Haviam ossos de mamutes, de bisões e de western camel, conhecidos também como camelopes. Camelopes é um gênero extinto de camelo que habitava no continente norte-americano. Aldeia da Idade do Ferro. Em 2018, durante a construção da rodovia M11, que liga Moscou a São Petersburgo, os trabalhadores encontraram algo estranho perto de uma pequena vila chamada Boiskorobo. Também haviam objetos como armas e cerâmica antiga. Arqueólogos das principais universidades do país foram chamados urgentemente e todos ficaram impressionados. Durante um longo tempo, ninguém imaginava que naquele local havia uma antiga aldeia enterrada e tão próximo de São Petersburgo. Imediatamente, a rodovia foi forçada a suspender as atividades de construção e os arqueólogos iniciaram os trabalhos de escavação. A escavação da antiga aldeia foi bem sucedida e cerca de 400 vestígios de fósseis foram encontrados. Esta aldeia era de 3 mil anos atrás. Haviam pelo menos 100 casas naquele local e acredita-se que mais de 1.000 pessoas vivam ali. Para uma região isolada do nordeste da Europa, durante a Idade do Ferro, era uma aldeia consideravelmente populosa. Quem será que criou esta aldeia? Os pesquisadores acreditam que existe uma forte teoria de que isso se deve à cultura Satsumon. Segundo os documentos antigos, são pessoas conhecidas pelos nomes Stabonoi e Genolos. Em termos do grupo étnico atual, são provavelmente próximos aos lituanos e letões. Mansão medieval. O evento aconteceu em 2013 em Wellington, uma cidade em Somerset da Inglaterra.
Quando os arqueólogos estavam conduzindo as escavações necessárias antes de realizar uma construção, descobriram os restos de um edifício que provavelmente seria do século XII a XIV. Aparentemente, havia uma mansão naquele local na Idade Média. Então, iniciaram uma busca para decifrar esse mistério. Foi uma pesquisa realmente árdua para descobrir quem era o proprietário dessa mansão. Existem documentos antigos relativamente bem preservados que descrevem os fatos dessa época, porém não foi possível encontrar nenhum fragmento que descrevesse sobre a construção de uma mansão. E ainda tem mais. Os pesquisadores notaram que o piso desta misteriosa mansão era semelhante aos ladrilhos da lendária abadia de Glastonbury. Os desenhos de ambos os pisos eram praticamente iguais. A propósito, a abadia também ficava em Somerset. Dizem que está relacionada à lenda do rei Arthur, que, segundo, diz que foi erguida por José de Arimateia, um seguidor oculto de Jesus Cristo que enterrou seu corpo. Além disso, de acordo com a lenda, José possuía uma relíquia extremamente importante para o cristianismo, o qual foi perdida. Era a lança Longinos que perfurou Jesus Cristo na cruz e o santo Graal cheio de sangue gotejante dele. Será que o monge de Glastonbury, que se dizia ser um mágico e guardião de uma ampla variedade de segredos antigos, estabeleceu um ponto de encontro secreto em algum lugar perto de Wellington? Num lugar isolado do mundo como este, será que foi possível José de Arimateia proteger suas relíquias com segurança dos peregrinos curiosos? Será que é por isso que a misteriosa mansão não menciona este fato em nenhum dos documentos? No presente momento, não há mais como saber. De qualquer forma, esse tipo de mistério deixa qualquer um intrigado. Muitos turistas do mundo todo vão ao local da mansão, que hoje é chamado de Longford Farm, para conhecerem os grandes mistérios da Europa. Cofre de Pablo Escobar. Depois de falar dos mistérios da Inglaterra medieval, vamos falar um pouco sobre a realidade. Essa é uma história muito interessante também. Não há ninguém que nunca tenha ouvido falar de Pablo Escobar. Escobar foi um verdadeiro gênio no mundo do crime, que causou os incidentes mais cruéis da história do crime. Ele foi chefe do cartel de Medellín e controlava 80% da cocaína distribuída mundialmente. Além disso, esteve envolvido em vários atos criminosos como lavagem de dinheiro. O próprio Escobar esteve envolvido num ataque terrorista e seu nome ficou conhecido pelo mundo todo. No fim, quando todos souberam da sua morte, o mundo finalmente conseguiu suspirar de alívio. Em Miami Beach, Flórida, há uma casa que pertenceu a Escobar. Na década de 1980, a casa foi confiscada pelo governo dos Estados Unidos, porém não apareceu nenhum comprador durante 29 anos. Quando finalmente apareceu um novo proprietário, este demoliu a casa e reconstruiu do zero. E no meio da construção, surgiu um cofre que certamente pertencia a Escobar. Dá para imaginar o quão surpreso o proprietário ficou. É realmente muito interessante o fato de encontrar esse cofre misterioso e saber que foi um objeto roubado. O que havia dentro do cofre, ninguém sabe. Bomba vietnamita. A Guerra do Vietnã foi uma das guerras mais desastrosas da segunda metade do século XX. E atualmente ainda é possível encontrar essas marcas terríveis. Certa vez, quando os trabalhadores estavam limpando um terreno para construir um prédio, um residente de Along encontrou uma bomba enorme de 113 quilos. Felizmente, o esquadrão antibomba que entrou no local conseguiu remover e desativá-la. É assustador imaginar o que poderia acontecer se a bomba não fosse encontrada. Não apenas o fazendeiro que o encontrou, mas todos os vizinhos teriam voado pelos ares. De qualquer forma, é um alívio saber que os vietnamitas não vivam mais em um depósito de pólvora, vamos assim dizer, e agradecer à pessoa que encontrou essa bomba durante o seu trabalho digno. E assim a gente termina a história de hoje. Obrigado por assistir. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, se inscrevam no canal e não se esqueça de deixar um like. Com o seu apoio, podemos expandir cada vez mais este canal. Ficaremos um tempo sem nos ver, mas logo estaremos de volta. Até logo!